Essa. E nós estamos alegres por estarmos aqui na casa do Senhor hoje. Amém, igreja? Quando a bispa me pediu que trouxesse uma passagem, uma mensagem do Senhor a esta casa, eu confesso que a gente treme, né? Porque é muita responsabilidade. E eu estou fora do púlpito desde 2018, que eu não tenho ministrado a palavra do Senhor, salvo um outro dia que eu estive aqui trazendo uma pequena palavra para a igreja. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade, porque até um tempo atrás eu não conseguia nem falar direito. E para a glória de Deus, estou eu aqui, de pé, podendo regozijar com os irmãos. E eu louvo mais ainda ao Senhor, porque todos os louvores ministrados e tudo que a irmã ministrou aqui tem a ver com a mensagem que Deus trouxe para essa casa nesta noite. E isso me faz entender que o Espírito Santo, quando você está em comunhão com Deus, o Espírito te direciona na casa dele. Eu costumo dizer, bispo, que quando eu vou para a igreja, eu fico observando o que o Espírito está fazendo. E muitas vezes a gente vem para a igreja e não olha, não observa o que Deus está trabalhando no meio da igreja. Mas quando estamos reunidos, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma sobrenatural. E eu gostaria de convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 23, apenas o versículo 5. Quando a bispa fala, irmã, leva a palavra lá na igreja, na mesma hora, imediatamente o Senhor falou no meu coração esse versículo. E eu confesso que fiquei, igreja, meu Deus, o Senhor me deu um versículo, mas o Senhor não me deu uma mensagem. E aí ficamos ali, buscando do Senhor a direção para a mensagem. E a palavra é esta: ainda que a minha casa, preste bem atenção, porque Deus quer falar contigo nessa noite, da mesma forma que Ele falou comigo sobre a minha casa. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não fez brotar. Amém, igreja do Senhor Jesus? Apenas esse versículo foi a palavra que Deus me deu para esta noite. E nós sabemos que quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. E essa mensagem aqui é uma mensagem de esperança para mim e para você. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua vida, como está a casa das pessoas que estão nos ouvindo, porque eu soube agora de surpresa que nós estamos no culto online, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas passando por muitas lutas e dificuldades. Já são 2 anos quase de pandemia, já são 2 anos quase de grandes lutas que as nações têm enfrentado. Então, certamente, muitas casas estão passando por muitas lutas. No caso do rei Davi, a casa do rei Davi não era uma casa exemplo. A casa do rei Davi, se nós formos estudar a história da família do rei Davi, nós vamos ver que aquela família havia inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, muitos problemas o rei Davi enfrentou com seus filhos, com mulheres. E hoje muitas pessoas também estão vivenciando isso. Talvez você não tenha um problema com o filho, ou com o marido, ou com o irmão, ou com alguém da sua família, mas grande parte das pessoas estão tendo essas dificuldades. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara, ela diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, todavia, Ele tem uma aliança comigo. Ainda que o meu filho, ainda que meu irmão, ainda que meu primo, ainda que eles não estejam com a vida no altar do Senhor, comigo, Deus tem uma aliança. Contigo, Deus tem uma aliança. Ralabassurianda canto. O Deus de Israel, Ele é fiel, Ele tem uma promessa para você nessa noite. E Ele quer trazer esperança para a tua casa. Deus quer trazer um renovo para você. Ele quer te lembrar que Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E o rei Davi, irmãos, ele sabia que nem ele, nem os seus filhos tinham o perfil para uma família real, para rei.
e que a conduta deles não era aquela conduta perfeita diante do Senhor. Mas o rei Davi tinha algo que encantava o coração de Deus. Ele tinha um coração quebrantado. Ele era um adorador. E Deus quer levantar você como adorador da sua casa. Muitas pessoas desistem quando enfrentam qualquer tipo de problema. Eu tenho encontrado pessoas que dizem, não estou mais na igreja não, irmã, porque mataram o meu filho. Independente da situação ou da circunstância, você tem uma aliança com Deus. Não é porque mataram o seu filho que Deus vai deixar de ser Deus. Não é porque seu marido te abandonou que Deus vai deixar de ser Deus. Ele tem uma aliança contigo e nós não podemos nos esquecer desta aliança. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas. Amém, igreja do Senhor Jesus? Eu vou abrir aqui em 2 Samuel, nesse livro que a gente leu, no capítulo 7. Capítulo 7, do 8 a 17. Se a irmã Vanessa quiser ler para mim aí, eu vou agradecer muitíssimo. 7, 8, você tem microfone aí? 2 Samuel 7, 8, 17. Eu ainda estou com fôlego curto, né? Então se você puder me ajudar. 7, do 8 ao 17. Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo aonde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, iniciei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantei para que possa habitar em um local que lhe seja propício, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo, Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome. Só até o 17. Esse é o 13. Tá. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino. Amém, para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com vara de homens, e com as correias dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como eu retirei de Saul, o qual eu retirei diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas estas palavras e de acordo com toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Assim falou Natã a Davi. Obrigada, Vanessa. Amém, igreja do Senhor Jesus? Olha a aliança que Deus havia feito com Davi. Olha o tamanho dessa aliança. Se nós formos analisar a profundidade dessa aliança que Deus fez, nós vamos ver o resultado de um pacto eterno que Deus fez com Davi. E isso não é diferente comigo nem contigo. Porque Deus, como disse a irmã, Ele está preocupado com nossas vidas em cada ato nosso. Deus está o tempo todo, muitas vezes, nós queremos naquele erro de dizer, o Senhor não está me vendo, eu estou passando por isso, por aquilo outro, e Deus não está me vendo. Mas a palavra ela nos garante que o Senhor, Ele fez uma aliança, e que Ele vai cumprir essa aliança até o final. Então não deixe que os problemas venham te sufocar. Não deixe que os problemas te tirem da presença do Senhor. Eu sei o quanto é difícil viver em lutas. O quanto é difícil viver em dificuldades. Mas o Senhor nos livra de todas. O cumprimento da promessa de Davi não se baseava nos méritos dele, nem dos filhos dele.
O cumprimento da promessa de Davi com o Senhor se baseava na graça de Deus, no seu grande amor, no seu grande projeto para com Davi. E o projeto com Davi era tão grande, que nem o próprio Davi conseguia entender como se passavam tantas coisas na vida dele. Porque foi só Deus dizer para Davi que ele seria rei de Israel, que a vida de Davi virou de pernas para o ar. Então muitas vezes a sua vida virou de pernas para o ar, porque faz parte do propósito de Deus para contigo. Talvez você não entenda algumas coisas que acontecem na sua vida, porque Deus tem um propósito lá na frente contigo. Amém, igreja? O Salmo 62:2 fala assim, ó: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Davi que falou isso, ele falou assim, ó, Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, e eu não serei grandemente abalado. Eu serei abalado, mas não serei grandemente abalado. Amém, igreja do Senhor Jesus? Nós podemos ser abalados sim, porque Jesus disse que essas aflições viriam sobre nós, mas, portanto, no entanto, todavia, nós não seremos grandemente abalados, porque nós temos um Deus que cuida de nós, e este Deus está atento aos mínimos detalhes. Amém? Ele sabia de todas as lutas que viriam sobre a vida dele, ele conhecia todas as lutas dos seus familiares, mas Davi, ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade, ele sabia que era o Deus do qual ele servia. Ele pecava, mas ele descia na presença do Senhor. Ele errava, mas ele chegava diante de Deus e dizia, Deus, eu errei, me perdoa, eu errei. E Deus se agrada disso. Nós podemos errar sim, a nossa casa pode não estar bem com Deus sim, mas nós não podemos perder a intimidade com o Senhor. Nós não podemos perder a nossa intimidade com Deus, porque enquanto nós descemos no nosso joelho com o Senhor está cuidando da nossa casa. Deixa eu descansar um pouquinho, quando empolgo, falta. Mas é assim que eu gosto do Senhor, não é água, não é pulmão mesmo. Amém, igreja? Eu quero falar de uma outra família, que eu amo muito essa parte da Bíblia. De uma família que saiu de Belém, Ruth 1, e foi para Moabe, porque um certo dia, aquele homem achou que Belém já não dava mais para ele, só que Belém era a casa do pão, mas começou-se a faltar comida em Belém, e a palavra diz que esse homem pegou sua esposa e seus filhos, e foram para Moabe. Irmãos, lá naquele lugar, aquela mulher começou a passar pelo vale da aflição. Ela perdeu seu esposo, daqui a pouco ela perdeu seu filho mais velho, daqui a pouco ela perdeu outro filho mais velho. É muita luta para uma casa só, não é? Quem suportaria tantas perdas? Mas Noemi estava ali nessa situação, e ela, querida igreja, achou que Deus tinha se esquecido dela. Só que Noemi não sabia o tamanho, a imensidão do propósito, da promessa que Deus tinha com a vida dela. Deus ali no meio daquilo tudo, Ele preparou uma mulher, uma das noras, que eram moabitas, que não era de Israel, e que se tornou a filha dela. E a palavra diz aqui assim que Noemi, ela se sentia só e desamparada, porque ela não tinha mais esposo, não tinha filho, não tinha nada. E ela não se lembrou da aliança que Deus tinha com ela, da aliança que Deus tem com o povo de Israel. E a julgar pela aparência da situação daquela mulher, com certeza, todos diriam, Deus se esqueceu dela. Deus se esqueceu daquela mulher. Ruth 1, do 20 ao 21. Eu vou ler aqui só esse versículo. Eu creio que todo mundo conhece Ruth, não é, pastora? A história de Ruth. Ah, meu Deus. Aqui. Todo mundo conhece a história de Ruth.
Mesmo os mais novos convertidos conhecem. Vanessa, me ajuda. Eu às vezes gosto de copiar o versículo para não sair procurando. Quem achar pode ler para mim, por favor? Achar primeiro do que eu aí? 1:20. 1:20, 21. Ruth, 1:20, 21. Acha para mim. Eu sou engraçada, eu tenho que tirar o óculos para achar alguma coisa. A casa dela havia... Pode ler, Vanessa. Ruth 1:20, 21. Que nós vamos entender o que foi que que Noemi disse para o Senhor. E ela lhe disse: não me chamei de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente comigo. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido? Amém? Amém, igreja? Ela havia saído de Belém cheia. A casa dela estava perfeita em Belém. Lá em Belém ela tinha um esposo, ela tinha 2 filhos. Elas tinham bens, com certeza. Que ainda dava para viver um tempo em Moab, que ela não ia sair para Moab de mão vazia. Ela disse que não saiu de mão vazia. Mas lá em Moab, toda essa aflição veio sobre ela. E quando nós lemos essa palavra, nós vamos perceber que Noemi colocou a culpa em Deus, a culpa é de Deus. Que eu passei por tudo isso. É o Senhor me castigando. É isso que nós entendemos, que ela está dizendo, o Senhor está me castigando. Só que o Senhor não estava castigando Noemi. O Senhor tinha um plano. Lá na frente o Senhor tinha um plano. Porque lá em Belém, quando ela voltou, ali tinha um homem chamado Boaz, esperando para fazer com que Noemi fizesse parte da história da vinda de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que plano perfeito. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver um rapazinho de 17 anos sendo jogado dentro de um poço, lançado dentro de um poço por causa da inveja dos irmãos. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Um jovem de 17 anos, sofrendo a inveja dos irmãos, lançado no Egito. Qual a necessidade, se nós olharmos humanamente, de uma pessoa passar por essa história, bispa? Mas havia um projeto de Deus naquilo ali. Então nem todo sofrimento, igreja, nem toda aflição que você vive é castigo, é pecado. Muitas coisas são propósitos de Deus. Há um projeto de Deus para muitas pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que está passando por luta, que está passando por dificuldade. Aguenta mais um pouquinho, porque o Senhor vai revelar o plano dele. José nunca imaginou que Deus iria fazê-lo governador do Egito, apesar de Deus ter revelado que as pessoas se prostrariam diante dele. E nós sabemos que naquele tempo só se prostrava diante de autoridades. Deus tinha revelado, mas eles não tinham entendido o plano. Mas havia um propósito de Deus. E Deus levou José para ser governador do Egito, porque Israel passaria por um grande período de fome. Quando Deus lançou José no Egito, Ele não pensou somente em José, Ele não pensou somente em Jacó, Ele pensou no povo de Israel. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele pensa em nós como um todo, como a igreja dele aqui na terra. E Ele tem esse compromisso comigo e contigo, para cumprir a sua aliança. Então não se desespere, não temas, não tenha medo. Eu sei que é difícil, mas não tenha medo, porque o Senhor está cuidando de tudo. Amém? Ainda estou fraquinha para pregar. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus fez uma aliança comigo, fez uma aliança contigo, e Ele não volta atrás na sua aliança. Deus não volta. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta para Ele vazia. Não adianta. Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir.
todo plano e propósito na sua vida. Eu estou aqui, 2015, eu estive na Bolívia por um tempo, tive minha primeira tromboembolia pulmonar. 2017, segunda embolia pulmonar. 2018 de novo, embolia pulmonar. E aí todo mundo me disse, a culpa é da Bolívia. A culpa é que você fica indo para a Bolívia. Não, gente. Deus tem um propósito até na minha enfermidade. Deus tem um propósito em todas as coisas na nossa vida. Não existe acaso para Deus. Existe um propósito de Deus para cada um de nós. E com Davi foi assim. Com Davi foi assim, igreja. Deus tinha um propósito com ele. E fez uma aliança com ele. E disse que a casa dele seria firmada. O trono dele seria firmado. E o trono de Davi foi firmado diante do Senhor. E nessa noite eu quero te dizer que para Deus tudo é possível. Porque quando Noemi saiu dali de Moabe, ela saiu numa situação de totalmente desespero, totalmente desprezada de tudo que ela viveu naquele lugar, sem esposa, sem filho, mas Deus lhe deu um neto. Que coisa louca! Deus deu um neto para uma mulher que não tinha marido nem filho, gente. É muito louco para o entendimento humano, Vanessa. Mas Deus deu a ela um neto, que esse neto geraria alguém, que alguém geraria outro alguém, que seria o pai de Davi, para chegar até Jesus Cristo, para se cumprir a aliança eterna na vida de Davi. E por esse pacto, por essa aliança que Deus fez com eles, nós estamos aqui hoje, fazendo parte dessa aliança, fazendo parte do plano e do propósito do Senhor. Amém, igreja? Eu queria que Vanessa lesse de novo para mim uns versículos, Vanessa. Salmo 73, 25 e 26. Coloca a tua confiança no Senhor. Mantenha-se firme no seu propósito com Deus. Tenha como base alguns pilares. Nessa palavra foi falado alguns pilares. Primeiro, uma aliança com Deus. Se você não tem uma aliança com Deus ainda, faça uma aliança com Deus. Seja íntimo dEle. 73, 25, 26. Se você não tem intimidade, aliança com Deus, faça uma aliança com Deus. Mas não fique só na aliança não, seja íntimo dEle. Seja íntimo do Senhor, porque a intimidade vai te levar a ver o cumprimento da promessa dEle na sua vida. Muitas pessoas estão levando a vida sem propósito nenhum. Não entende nada do que está acontecendo. Muitas pessoas estão indo nas ruas, são muitas, sem propósito, sem saber por que estão aqui, para que foram chamados. E vão levando a vida até a vida se perder. Confia no Senhor. É o terceiro pilar, confia no Senhor. Pode ler, Vanessa. Quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Você vai segurar aí e vai ler 89:3 para terminar. A minha carne e o meu coração e a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Assim é o Senhor. Todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu penso é na palavra do Senhor. E a última coisa que eu penso é a palavra do Senhor. O meu filho fala comigo assim: mãe, você passa a noite todinha conversando com Deus. Eu falo: filho, o meu espírito anela por Ele. E o meu espírito, mesmo dormindo, ele quer conversar com o Senhor. E mesmo que a nossa casa, irmãos, não seja tal para com Deus, as pessoas estão nos vendo. As pessoas estão vendo qual a intimidade que você tem com o Senhor. As pessoas estão observando sua vida com Deus. As pessoas estão observando seu caminhar com Cristo. Hoje eu fiquei feliz, meu filho chegou do trabalho meio-dia e falou: mãe, eu fico tão feliz quando eu vejo a senhora debruçada em cima da Bíblia. Eu fico tão feliz quando eu entro no seu quarto e a senhora está debruçada na Bíblia. Eu falo, você poderia estar fazendo isso também, mas o tempo do Senhor na vida de cada um vai chegar.
Não importa, querida, se o seu marido ainda não serve ao Senhor, se o seu filho ainda não está tal para com Deus, ele tem uma aliança contigo. Você não deve se esquecer que Deus tem uma aliança contigo. Pode ler, Vanessa. Repete, qual é? Nós vamos finalizar com esse versículo. 89, versículo 3. Grande é o Senhor, e grandes coisas Ele tem feito por nós, todos os dias. Pode ler. O versículo 89, 3. Eu fiz um pacto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Tua semente eu estabelecerei para sempre, e edificarei o teu reino a todas as nações. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, tua fidelidade também na congregação dos santos. Amém. Te agradeço, Vanessa. Eu quero finalizar dando um testemunho para você, que fala justamente disso, de uma aliança. Eu fiz uma viagem uns 3, 4 anos para a Argentina. Fomos convidados para ministrar 3 dias numa cidade, no estado de Santa Fé, na Argentina. E eu me surpreendi muito, porque a igreja falou assim: nós não temos como pagar a tua passagem. Tu pode pagar a tua passagem, a gente te dá hospedagem? E aí Deus preparou a passagem e eu fui. E antes de ir para a Argentina, eu vi uma película, um filme. E o filme tratava a história de um jovem que foi criado na igreja batista daquela cidade, de uma cidade lá da Argentina. O pai era vendedor, viajava muito, e a mãe conduzia o filho para a igreja, e ele tocava violão. E a ausência do pai foi desencadeando alguns problemas psicológicos. E aquele menino chegou aos 14 anos de idade, e já não queria mais ir para a igreja, não queria mais tocar na igreja. A mãe chamava o pastor, conversava e nada. Daqui a pouco ele foi convidado a tocar em uma banda mundana. E essa banda ficou muito famosa na Argentina. Eu esqueci o nome da banda, de repente alguém já ouviu falar. E esse jovem ficou naquela banda e o sucesso foi absoluto. Só que para fazer esse sucesso, eles tinham que fazer um pacto. E esse pacto era com Satanás. Direto com Satanás. E esse rapaz entrou nesse mundo e começou a se drogar, começou a beber, começou a se prostituir, começou a descer, a desencadear, a cair a sua vida. E um dia, que era o dia de fazer o pacto sanguíneo com o diabo, que o diabo queria que cortasse uma parte do corpo para fazer o pacto, ele se lembrou dos tempos em que ele vivia na casa do Senhor. Ele se lembrou daqueles momentos em que a mãe havia levado ele consagrado a Deus no altar daquela igreja. A mãe tinha feito uma aliança com Deus. E aquele menino retornou ao Senhor. E eu achei interessante porque eu vi esse filme aqui no Brasil. Eu nem imaginava que essa era a mensagem que Deus queria levar para a Argentina. Para mim, drogado só tinha aqui, né? No Brasil, no Arraial. Mas lá tinha várias famílias vivendo essa situação. E quando nós passamos, a igreja alugou um espaço. E foram muitas mães descrentes, muitas pessoas. E quando passou o filme, você só via pessoas chorando, porque seus filhos estavam vivendo aquela situação. Algumas mães ali não tinham pacto com Deus, não tinham aliança com Deus. E as mães que tinham aliança com Deus, puderam contemplar grande milagre ali. E muitas vidas fizeram uma aliança com o Senhor naquele lugar. Deus é fiel para cumprir o pacto que Ele tem contigo na sua vida. Deus é um Deus de pactos. E nós não podemos, irmãos, desistir. Nós não podemos nos desanimar. Se a situação está difícil, ajoelha. Se o vendaval vem, ajoelha. Se a tempestade vem, ajoelha. Porque de joelhos você consegue renovar a sua aliança com Deus. Todos os dias. É no joelho, amada igreja, que nós renovamos a nossa aliança com Deus. Ai de mim, se eu não descesse no joelho todos os dias, o que seria da minha casa? Mas o Senhor tem sustentado a nossa família e tem dado graça. Amém, igreja do Senhor Jesus? Eu agradeço a oportunidade e te digo, não desista. Se ficar feio o negócio, glorifica, porque grandes coisas o Senhor fará. Amém?